Olá! Esse não é um monólogo, não é um diálogo, é um triálogo. 3 pessoas dialogando sobre um assunto do seu interesse. E o assunto de hoje é a família de alta performance. Sabe o que é isso? Já parou para pensar numa família com uma performance aprimorada por ferramentas de coaching, PNL e os fundamentos da neurociência? Já parou para pensar sobre isso? Não? Então não saia daí, porque o triálogo começa agora. Problemas familiares, sobretudo no âmbito conjugal, são muito comuns em diversas famílias. Daí um casal que passou por cursos de PNL, de coaching e estudos de neurociência resolveu agrupar esses conhecimentos num projeto chamado Família de Alta Performance. Com esse projeto, eles estão trazendo soluções para muitos problemas conjugais e aprimorando a forma de se relacionar de muitos casais. Então, eu os trouxe, os convidei para essa edição do Triálogo e eu quero que vocês conheçam a partir de agora eles. Karine Zanon e Sérgio Piccoli. Só que antes da gente começar a conhecer melhor esse projeto, eu gostaria que vocês assistissem a esse vídeo. Vamos ver como é que é um pouquinho do cotidiano de um casal que não tem uma performance tão alta como a que eles propõem. Bom, eu acho que o primeiro passo é a gente buscar entender como é que começou essa briga. A gente buscar aqui o início desse estranhamento. Posso começar? Pode. Acho que tudo começou quando o Rafa pediu o divórcio. Rafa, então você queria se divorciar. Eu pedi, mas antes ela me deu um soco na cara. Você então deu um soco no Rafa. Dei. Mas antes, né, ele falou que eu tava acima do peso. Você disse... Falei, mas antes ela disse que era broxa. Mas antes ele tinha broxado. Tinha, mas antes a gente estava começando a transar e ela disse que era um desempregado medíocre, tinha bafo de cigarro e gengivite. Mas antes a gente tava começando a transar, ele falou, me xinga, que eu gosto. O que eu fiz? Eu xinguei. Mas antes, eu queria dar uma pimentada na relação porque eu não transava 3 meses. Eu não imaginei realmente que ela ia trazer à tona minha gengivite. Mas antes ele perdeu o emprego e ele começou a passar os dias jogando videogame e fumando maconha. Mas antes foi ela que me sugeriu comprar o GTA V. Acontece que antes ele tava na janela dizendo que ia se jogar porque a vida dele não tinha sentido. Então eu falei, por que você não compra o GTA V? Talvez dê um sentido pra sua vida. Mas antes minha vida perdeu sentido quando eu descobri que ela tava dando pro meu melhor amigo. Mas antes eu tinha que me vingar porque ele matou meu cachorro. Mas antes eu só matei o cachorro dela porque o cachorro dela tava mordendo minha perna, inclusive gangrenou, eu tive que amputar. Mas antes, o meu cachorro só tava tentando me defender, porque ele estava com a arma apontada pra minha cara. Então, mas antes, eu só apontei uma arma pra cara dela porque ela tava ameaçando divulgar um vídeo que ia acabar com a minha família. Mas antes, eu achei que estava na hora do Brasil saber que o pai dele estava envolvido num esquema de corrupção e agiotagem. Mas antes eu descobri que ela só começou a me namorar pra acabar com a minha família. Mas antes, o pai dele, que é agiota, emprestou um dinheiro pro meu pai a juros altíssimos, de forma que ele não conseguiu pagar, foi ameaçado de morte e teve que se matar na frente da filha de 3 anos. No caso, eu. Mas antes, os antepassados, o povo alemão, tentou exterminar o meu povo num genocídio chamado Holocausto. Mas antes, o povo alemão já tinha sido humilhado com uma divisão totalmente arbitrária de fronteiras no Tratado de Versalhes. Mas antes, o próprio povo alemão já tinha iniciado esse ciclo de ódio na Guerra Franco-Prussiana em 1870. Mas antes, o ciclo de ódio já tinha sido iniciado quando Napoleão invadiu a Prússia em 1806. Mas antes já existia preconceito e perseguição aos judeus no Sacro Império Romano Germânico, muito antes de Napoleão. Acontece que antes, os povos germânicos já tinham sido subjugados e taxados de bárbaros pelo povo romano. Mas antes, Deus disse, haja luz, daí houve luz. Mas antes, o Espírito de Deus já pairava sobre as águas. Mas antes, a gente tinha sido feliz. Isso antes. Muito antes. Então, Karine, uma família de alta performance aí. Uau! O que vocês percebem nesse vídeo? O que você percebe? Então, é uma falta total de autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade é um tema que a gente martela demais nos nossos cursos. O que seria? Como a gente pode traduzir para o público o conceito de autorresponsabilidade? Autorresponsabilidade é você ter certeza que tudo que acontece é responsabilidade sua e só você pode resolver. Só você pode mudar. Você muda, não muda o outro. Você automaticamente tem que mudar o seu mindset, sua forma de ver, para que tudo isso se transforme numa coisa
razoavelmente interessante para os dois. Né? Talvez essa seja a maior fragilidade dos relacionamentos, né? Vocês Sim. gerar uma expectativa em relação ao outro e também depositar nele a razão e a raiz do seu próprio insucesso. Exatamente. Como que isso chega para vocês? Quais são as queixas que maridos, que esposas trazem para vocês? Na verdade, a gente tem uma queixa comum que é: casamento é muito difícil, relacionamento é muito difícil, tá complicado. E a gente começa a olhar o que está complicado, o que é realmente muito difícil. E aí é a hora que as pessoas trazem que a culpa é sempre do outro. E aí quando começa a desmistificar isso, quando cada um começa a tomar conta daquilo que diz respeito a si, aí as coisas parece um novelo embolado que aquilo desmonta. Porque a partir do momento que cada um tomou a sua rédea daquilo que te cabe, o relacionamento deslancha. Então, geralmente é isso, a culpa é do outro. O que a gente poderia entender pelo conceito de família de alta performance? Vamos dizer assim, dando continuidade ao que a Karen falou, desmistificar é você começar a enxergar as crenças que você tem e o que o mundo impõe e você compra isso automático. Filho, quando nasce, é um problema para a família. Sexo depois do casamento, acabou. Depois do filho, ainda piora. Então, assim, isso são lendas que são contadas e que a sociedade vai divulgando e isso cria. E a pessoa reage passivamente. Passivamente e vai vivendo essa vida. Se é assim, deixa então. É o normal para todo mundo, vai ser normal para mim. Isso é o normal chegar até a gente dessa forma. E quando você traz isso à tona, que o mundo não tem que ser assim, isso já é o primeiro caminho neurológico que a pessoa faz para começar a ter uma mudança de comportamento. Nessa questão da responsabilidade que vocês trazem algo, infelizmente, muito presente, não só nos relacionamentos afetivos, como nos relacionamentos profissionais. Sim. Também, a gente vai notar. Sempre as pessoas vão procurar um culpado, como o vídeo mostrava pra gente. E se elas procurarem, sempre vai existir. Sempre vai existir um culpado, vai ser um colega de trabalho que quer puxar o tapete, vai ser a sua parceira no relacionamento, que não te estimula, vai ser Deus que não ouviu as minhas preces, sempre tem um culpado. E o que as pessoas mais perdem de oportunidade com isso é que quanto mais elas dão queixa dessa opressão, mais elas empoderam o opressor. Porque a felicidade delas não está nelas. Tá o outro pode trazer de bom ou de ruim para mim. Eu sou passivo nessa história. Responsabilizar o casal, então é missão da família de alta performance. Sim. Na verdade, a gente precisa que esse casal entenda qual é o papel verdadeiro de cada um. Porque se eu casei para que o outro me faça feliz, eu casei errado. Casou bem errado. Eu tenho que casar para fazer o outro feliz. E daí ser feliz, fazendo alguém feliz. Então, eu tiro a responsabilidade dele pela minha felicidade. A felicidade é algo que a gente vai construir. Então, quando esses casais entendem o princípio inicial, que é a autorresponsabilidade, as coisas vão clareando, as coisas começam a ter outro andamento. Esse curso que vocês oferecem, Família de Alta Performance, ele está baseado em valores científicos. Sim. Quais são essas ciências que ancoraram esse estudo de vocês? Pois é, Fábio, a gente trabalha o principal, assim, são 3 colunas, né? São 3 pilares. A gente trabalha com neurociência, na área comportamental, né? Para dar uma visão geral do como o seu organismo, como o seu corpo reage, como sua mente reage diante da sua fala, diante da sua comunicação, diante da autorresponsabilidade. Falando da autorresponsabilidade, se você não tem a sua autorresponsabilidade, a sua mente simplesmente não vai fazer nada para que aquilo seja mudado, então você continua nesse período, nessa mesma forma. Então você trabalha com uma reprogramação mental. E aí, esse é o primeiro pilar. O segundo pilar, a gente trabalha com coach, que nós temos formação de coach, que são as ferramentas de coaching, que para fazer o quê? Fazer com que o casal saiba onde está e para onde ele quer ir. Né? O coach trabalha assim. E o terceiro pilar, que é a programação neurolinguística, que é para potencializar essa caminhada de você atingir o seu objetivo. No coaching de casal, qual é o momento mais difícil? A pessoa descobrir em que lugar ela está ou ter clareza de onde ela quer chegar? O mais difícil é quando ela entende onde ela está. É o mais difícil.
Porque quando a gente aplica uma ferramenta, que até então, assim, as pessoas não têm problemas tão graves, né? E aí aplica-se a ferramenta e a pessoa começa a olhar, falei, não está tão bom nessa área, não está tão bom nessa área. A pessoa começa a se dar conta de que tem muitas... Às vezes é ali. Às vezes é ali, de cara com a ferramenta, que aí a pessoa tem a condição de avaliar todas as áreas da vida, e é ali que vai perceber que tem algo que... você trabalha com a roda da vida. A roda. A primeira coisa é a roda da vida. E quais segmentos vocês dividem a roda da vida para a pessoa que está em casa entender? Essa roda da vida, normalmente a gente divide ela em 10 segmentos, né? Quais são esses 10? Espiritual, financeiro, emocional, familiar. A gente tem uma área específica que é a área sexual, né? Que abrange muito mais do que simplesmente ter o ato. Né? Saúde, lazer. Saúde, lazer. Criatividade me ajuda. E plenitude e felicidade, que a gente mede isso também. E qual é a maior fragilidade nessa escala de 10? Onde as pessoas estão piores? Onde elas encaminham de forma mais deficiente a vida? Olha só. Tem uma coisa que a gente há 10 anos a gente acompanha casais e quando chega ao primeiro momento, tem uma coisa que ninguém gosta de trabalhar, que tem um tabu, que é a área sexual. Sim. Mas o normal é no caminhar eles descobrirem que o problema sexual está ligado às outras áreas. Mas o maior problema hoje é uma área sexual, que é um problema da sociedade praticamente, não é um problema só local. Que o sexual também é influenciado pelas outras áreas. O financeiro. Se o financeiro não é está bem, segundo as problema. pessoas não conseguem ter uma boa dedicação à atividade sexual. Quando a gente fala em inteligência emocional, você fala de saber lidar com todos os problemas, né? O problema não é o problema. Sim. E aí falou assim, o que é o problema então? O problema é como eu estou olhando esse problema, o que eu estou fazendo diante desse problema. E quando você não tem essa visão, qualquer área dessa que não tiver potencializada, ela vai criar uma disfunção em todas as áreas. Mas quando você trabalha emocionalmente a pessoa, o casal, outras áreas podem estar desbalanceadas e ser possível você ter áreas, né, abundando numa plenitude sem que aquela área afete. Sim. Mas para isso você tem que ter um equilíbrio emocional. Exato. Quando você fala sobre essa questão de um problema não é um problema, eu lembro, e sim a forma como você lida com o problema. Eu lembro da história de Roberto Carlos. Ele ainda criança, perdeu parte da sua perna. Ele poderia ficar deprimido dentro da casa dele, sem fazer nada, e ser uma criança com problemas, um adulto com problemas. Ele pegou, já que ele não tinha uma vida social tão ativa, começou a tocar um violão, aprender música, aprender a jogar aquela densidade emocional que ele tinha para o papel, transformando em canções, em letras, e acabou se tornando um dos maiores compositores da história da música popular brasileira, um dos maiores compositores do mundo, um músico reconhecido internacionalmente. Ou seja, o problema não é um problema, o fato de ter perna, e aí, o que eu faço? Ele usou essa inteligência emocional dele para construir o homem que ele passou a ser. A gente vai para um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouco com mais Família de Alta Performance aqui no Triálogo. Não sai daí, que o Triálogo volta já. Estamos de volta com o Triálogo, que nessa edição está trialogando sobre família de alta performance. A gente tem aqui a Karine, o Sérgio, que formam um casal, as pessoas talvez não se deram conta disso, formam um casal de alta performance. Queria saber o seguinte, quem procura os cursos de vocês, o atendimento de coaching também, são pessoas que vivem problemas afetivos, estão ali, a última tentativa que a gente vai fazer, se não der certo a gente desiste. Ou são pessoas que estão de boa, só estão querendo dar uma melhorada no relacionamento? Então, a gente tem... hoje nós estamos com um público menor de pessoas que estão no fim, no caos. Essas pessoas nos procuram, sim, mas geralmente para o coach individual. Às vezes vem primeiro a mulher, depois entende-se que o casal precisa, né, de fazer algo junto. Agora, o que tem aumentado muito, tem crescido muito na procura são casais que entendem o valor que tem uma família, geralmente, a maioria das vezes, com filhos, geralmente esses casais têm filhos e querem melhorar os relacionamentos. Quando eles entendem que a gente vai utilizar de várias ferramentas para melhorar o relacionamento, não só melhorar o relacionamento deles, mas também relacionamento com
crianças pequenas ou adolescentes, ou até os pais, os próprios pais, aí a gente começou a perceber que as pessoas têm procurado. Não precisa o casamento estar ruim. As pessoas entendem que já tem um casamento legal e que por que não procurar algo ainda para melhorar aquilo que ainda melhor. É que o inimigo do ótimo é o bom, né? Pois é. Então quando você acha que tá bom, você... Isso aí. Ah, tá bom, não preciso mexer. Você perde a oportunidade de conhecer o ótimo, do espetacular e assim por diante. Qual é a ferramenta que vocês usam, assim, que vocês notam mais avanço no casal? Talvez, poxa, quando a gente começou a trabalhar essa ferramenta, eles melhoraram, eles deram um retorno mais positivo pra gente. Quando a gente começou a estruturar o FAP, a gente fez assim, meio que abriu uma caixa de remédio de tudo que a gente tinha e aplicou, né? Tudo. E aí a gente começou a acompanhar esses casais e começou a ver o que potencializava, né? O que potencializa, qual a ferramenta, qual o medicamento, qual o remédio que eu dei que realmente surtiu efeito. E uma coisa assim que a gente vê que surte um efeito fantástico, né? Acabou de falar, é a autorresponsabilidade, é um que assim estanca muito o problema, né? O casal vai começar a caminhar de uma forma diferente. Que dica que vocês podem oferecer para aquele casal que tem dificuldade de uma DR? DR é um problema no relacionamento. Agora você vai discutir a relação, sobretudo para o homem, extremamente desconfortável. E é um assunto, pô, tenta, fala, não, beleza, concordando, isso aí, então tá, a gente vai fazer isso. Mas ele nem ouviu o que a pessoa falou, na verdade. Assim, que ferramenta interessante a gente poderia usar para aprimorar essa DR? Para ela ficar mais interessante para o homem, para a mulher e refletir resultado para o casal? Então, tem algo que a gente usa geralmente no individual, que é cada um fazer uma lista. Separado. Separado. Cada um fazer a sua lista. Primeiro, a gente pede para fazer uma lista de todos os problemas. Lista todos. Pode ser folhas e folhas. Mas e depois que termina de fazer essa lista, a gente também pede para fazer uma lista de quais são as qualidades. Aí começa e às vezes não é incomum que as listas de problemas são geralmente muito maiores. Mas na hora que aquele casal começa a se dar conta de quais são as qualidades, aí tem muita coisa que lá na lista de problema ela começa a quebrar. E aí, depois interessante, talvez disso... a pessoa descobre até que tem qualidades que não sabia que tinha. Geralmente. Depois disso, porque a gente já entendeu que DR não dá certo. A mulher fala, o homem ouve. Quando ouve e tipo assim, ok, vou mudar, e aí fica bem 2, 3 dias e depois volta ao normal. Tem até uma imagem dos Simpsons que ilustra bem isso. Eu vou pedir para o editor colocar na tela agora. Então, aí exatamente isso. E aí quando a gente começa a explicar o seguinte, não está dando certo a DR, então não adianta discutir agora. Vamos fazer isso? Cada um vai com a sua lista e vai fazer sua lista, aí sim. Depois de respirar, depois de ler algumas vezes aquela lista de qualidades, a gente começa a reler. Mas aí o que você faz? A pessoa escreveu, a mulher escreveu aqui a lista dela, o homem escreveu as listas dele aqui. Eles vão mostrar a lista um para o outro em que momento? Então, quando eles começam a fazer a lista de qualidade do outro, naturalmente eles começam a se envergonhar de coisas que colocaram na lista de defeitos. Porque começa a trazer à memória aquilo que está lá embaixo, né? Aquilo que está... que ficou... as coisas positivas, exatamente. Né? Então, assim, terminou de fazer... Aí cada um reflete sobre ela, vai para casa, vai refletir e aí sim, aí nós vamos fazer a leitura dessa lista. Eu não interfiro, né? E deve ser um momento emocionante para os dois. Mas geralmente é muito bom. E o que é interessante, Fábio, que na hora que a pessoa está lendo, não tem como. Assim, um está lendo, ela fala assim, nossa, mas você nunca falou disso para mim. Aí o outro fala assim, nossa, mas eu parei porque você... Eu achei que era... Nossa, e aí acabou. Aí desmistifica aquela história de que eu tô querendo te convencer e, na verdade, a gente tem coisas para entrar em acordo. A gente está bem no finalzinho desse bloco, mas eu queria fazer uma pergunta aqui para vocês. Por que as pessoas sozinhas não conseguem chegar a essa conclusão? Que elas precisam de um coach, elas precisam de um curso para poder se perceber
nessa situação de resolução e não mais de transferência de problema? Os grandes pesquisadores dizem que só 2% da população mundial consegue enxergar o que está acontecendo ao seu redor. Então, assim, são pesquisas que estão sendo feitas no mundo e 85% de parte desse mundo vive como efeito manada, prossegue naturalmente. Liga no piloto automático. Então, assim, tem 13% da população mundial que ainda apoia esses 2%. Então, o que a gente vê? Nós estamos ainda muito no efeito manada. Acorda, dorme e a noite e o dia vai passando e os dias vão passando. Que te tire desse piloto automático e faça você enxergar, essa aqui é a sua realidade, dá uma olhada aí. Isso, como se diz na PNL, se te bota numa metaposição fora do problema para você saber o que está acontecendo. Sim. Então, aí está um desafio, olha só, que o casal aqui propõe a vocês. A gente vai fazer uma paradinha aqui, porque a gente vai ter um quadro de uma pessoa que vocês conhecem e que eu conheço também, que a gente admira, que é a professora Luísa Lopes. Fantástico. Ela tem um quadro aqui, que é um quadro sobre a programação neurolinguística, ela sempre dá dicas pra gente. Eu quero saber qual é a dica de hoje, Luísa. E aí, Fábio, feliz de estar aqui com você, de volta. Tive a oportunidade de ficar uns dias fora, né, juntamente com várias pessoas de várias nações, de vários povos. E uma coisa que eu fiquei refletindo lá esse tempo foi a importância da gente fazer conexão com as pessoas. A gente que está conectado o tempo todo aí na internet, no WhatsApp, no Face, a importância de criar conexão com as pessoas. E para criar conexão, às vezes a gente não precisa nem saber a língua que a pessoa fala. Lá nós estávamos juntos num curso maravilhoso de autodesenvolvimento nos Estados Unidos e tinha mais de 30 países e você pode se comunicar com o seu olhar, com o seu sorriso, você pode se comunicar através dos seus gestos. Nós aprendemos na programação neurolinguística que a nossa fisiologia, o nosso não verbal, fala mais do que as palavras. Que tal então a gente se lembrar disso na nossa comunicação? Ofereça o seu sorriso, ofereça um olhar acolhedor e isso vai fazer com que a comunicação flua muito melhor. Ótima dica, Luísa, sempre trazendo para a gente algumas reflexões sobre a programação neurolinguística. A gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com um desafio bem interessante para os nossos entrevistados. Não sai daí que o Triálogo volta já. Estamos de volta para o último bloco do Triálogo, que nessa edição trialogou sobre famílias de alta performance. E agora é a hora do quadro Melhor de 3. E eu peço que vocês se concentrem. Vamos lá agora, logo depois dessa vinheta. Então vamos ver agora o primeiro, hein? Terapia, coaching ou grupo de oração? Coaching. Por quê? Porque a gente faz diversas descobertas e pode crescer e pode tomar responsabilidade sobre as nossas decisões e sonhos e andar numa velocidade de alta performance. Escolher grupo de oração, né? Eu acho que a gente tem que ter uma estrutura espiritual também por trás de tudo que a gente faz. Eu acho que isso é uma coluna vertebral que o ser humano tem que ter. Eu vou ficar com coaching, no caso assim, mais para diferenciar essa questão da terapia, que a terapia você espera que alguém te dê a resposta, o coaching encontra a tua resposta aí, tá? É isso aí. Tá aí dentro, você tem caminhos para encontrar sozinho. Vamos para as próximas então. O que é melhor para o casal? Mesma casa, casas separadas ou romance à distância? Mesma casa. Nada melhor do que viver juntinho. Mas tem muita gente que acredita o contrário, né? Que quanto mais distante, mais saudade, menos problemas do cotidiano, como toalhas na cama, essas coisas todas. Então, mesma casa. Mesma casa. Mesma casa. Eu vou escolher a mesma casa, se eu falar o contrário, eu não volto para minha. Então tá, mesma casa. Vamos pro próximo, então. Os casais de destaque. William Bonner e Fátima Bernardes, Lázaro Ramos e Thaís Araújo, ou Lula e Dilma? Puxa. Então... Qual o casal que tem alta performance na avaliação à distância de vocês? eu vou dizer o Lázaro. Vou falar do Lázaro. Eu assim, vou falar do William Bonner,
e Fátima, que são pessoas que estão na mídia e demonstram também essa forma de alta performance, né? Demonstram. A gente não Lula sabe e Dilma fundo, também estão na mídia, diria até mais. mas seria uma alta performance hoje em dia, eu não sei como é que eu vou poder dizer isso agora aqui, mas melhor não comentar. Eu vou ficar com o Lázaro Ramos também e a Thaís Araújo, porque além de todo o sucesso que eles possuem no campo artístico, também representam uma questão racial, o sucesso de uma raça que foi tão oprimida. Então, há mais razão para assegurar essa alta performance deles. Vamos para o próximo agora. Qual o maior problema para um casal? Problemas financeiros, sexuais ou de caráter? O que é mais difícil de resolver? Caráter. Esse aí é muito difícil. Tem solução? Caráter tem solução? Não tem Eu acredito que sim, né? São crenças que você teve da sua infância até hoje, mas que isso pode ser trabalhado. Com dificuldade, mas rola. Mas rola. Eu também acredito. Falta de caráter, ela é realmente... O financeiro você consegue trabalhar, mas arrumar um novo emprego. O sexual você pode aprimorar, mas caráter realmente é difícil. Se a pessoa quiser realmente mudar, ela vai ter oportunidade, mas ela tem que reconhecer que ela tem esse caráter desviado. Agora é o mais difícil, é o mais elaborado, a questão mais difícil assim, de pensar. O que é mais interessante na atualidade? Velho Chico, 10 mandamentos ou cúmplices de um resgate? Olha só, a humanidade está precisando dos 10 mandamentos. Vamos combinar? Talvez mais uns 10, né? Uns 10 A humanidade está precisando. Não é só pelo filme que passou esses dias, não, mas a gente está precisando de reger a nossa vida de uma forma diferente. Está meio que conturbado. Acho que os 10 mandamentos seria... Eu vou ficar com cúmplices de um resgate, porque mostra as crianças, os bichinhos, dando vida aos bichinhos. Olha só, muito obrigado mesmo pela visita aqui ao nosso programa. Valeu, satisfação mesmo conhecê-los. Quem quer saber mais sobre esse curso Família de Alta Performance? Onde a pessoa pode buscar informação? Então, no nosso site www.familiasdealtaperformance.com.br. A gente tem um cadastro, você pode estar recebendo nossos e-mails, as nossas dicas e lá fica sabendo de tudo. Vocês, inclusive, têm um e-book, um livro eletrônico que vocês oferecem para as pessoas. Também está à disposição lá no nosso site. Tem uma aba lá para poder baixar o e-book. Então agradeço a vocês e agradeço você que está em casa nos assistindo também. Espero que você possa vivenciar a experiência, se permitir. Assim como foi colocado aqui ao longo da nossa conversa, não é quem tem um problema que tem que procurar. Sim. Se você não está vivendo um problema conjugal ainda, você de alguma forma é um sortudo, vamos colocar assim, mas você pode ir do bom para o ótimo. As ferramentas estão bem colocadas aqui, você pode visitar o site, saber outras aí, mas a gente sempre torce para que você se aproprie do que a gente traz aqui no Triálogo para a tua vida. Eu acho que hoje foi uma fala bem direcionada para você, casal que está assistindo agora o nosso programa, está na cama, deitado, ouviu essa mensagem, não foi por acaso, né? Não foi o acaso que te apresentou essa informação. Então vamos levar isso em consideração. Se você pegou o programa pela metade, não tem problema nenhum. Você vai lá na nossa página imagem.tv.br/triálogo. Lá tem essa edição na íntegra e todas as outras que a gente já fez. Tem mais de 60 edições. A gente também está, felizmente, lá em Colatina, Linhares, Guarapari, São Mateus, Vitória, que sempre prestigiou o programa. Então um abraço a todos vocês. Encontro vocês numa nova edição do Triálogo, tá certo? Segunda-feira tem um programa inédito, às 22h30. Depois a gente reprisa, mas todo dia eu tô com você em algum horário. Até!